Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje não é sobre Luiza Trajano, mas sim, vamos conectar aqui uma manchete da Luiza Trajano aqui no portal Suno Notícias, mas isso tudo para fazer a atualização da Magalu. Faz um tempinho, hoje é um dia de forte queda, então acho que é bem interessante a gente olhar para Magalu, revisitar o cenário, vou dizer para vocês se eu mudei o cenário, se algo foi alterado ou se continua a mesma coisa. Quais serão as pautas do vídeo de hoje? Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Também é clube da Magalu, clube da Via, clube das small caps, clube das empresas de crescimento de e-commerce digital. Vamos lá. A gente vai comentar aqui sobre curva de juros, qual o cenário nesse momento. Nesse momento dizendo dia 6 de julho, pessoal. Então, primeira quinzena de julho ali, ganhando um pouquinho de tração contra as small caps, porque juros tendem a abrir. E eu vou mostrar para vocês até quanto. Vamos olhar aqui para as posições mais vendidas do Ibovespa e dizer que uma parceira da Magalu está aqui, mas não ela, tá? Depois a gente cai no price action aqui, na análise de preço da Magalu. E eu, de novo, vou compartilhar o meu cenário para vocês, tá? Nesse mês de julho. E quem sabe eu consigo traçar até a primeira quinzena de agosto. Esse é meu objetivo. Tá certo, pessoal? Sem mais delongas, eu passo aqui pelo disclaimer. Tá? E a gente começa falando aqui dessa notícia do pessoal da Suno, né? Então, a Luiza Trajano faz um abaixo-assinado para pressionar o BC. Pessoal, isso fez preço? Não, não fez. Qual que é o mau humor hoje, pessoal? Pós-ata do FONC, tá? Não do nosso cupom aqui, mas do FONC americano. Uma ata um pouquinho mais dura, embora, na minha opinião, o Brunão falando aqui, né? O Jeremy Powell, o presidente do Banco Central americano, ele há muito tempo tem sido claro que, olha, paramos em junho, mas a gente pretende voltar para pelo menos mais uma de 25, né? E a ata foi dura, foi ali colocando até dois aumentos de 25, não somente um. E aí derrubou um pouquinho dos mercados, está derrubando os mercados gringos, principalmente S&P. E a gente aqui no Brasil também, até pelo diferencial de juros, né? Porque agora nós temos uma nova variável esse ano aqui que vai pressionar um pouquinho dos juros emergentes, que é o Fed indo além do esperado, né? Então nós temos sempre que fazer a nossa política monetária em algum peso, ter correlação ali, ou estudar, né? Ser relevante, como é que está a política monetária de Estados Unidos, né? Bem importante isso. Então vamos dizer que o juros abre hoje não é de birra com a Magalu, mas é o fato técnico que eu mostro para vocês no próximo gráfico e também um mau humor macroeconômico em relação a curvas de juros em geral. Tá todo mundo abrindo hoje, pessoal. Créditos aqui para Suno, créditos para Camila Paim, tá certo? Que fez essa matéria. Juros, peguei a curva 27, que eu acho que é uma curva bem boa, pessoal, onde eu quero destacar para vocês, né? Deixa eu trocar de gráfico. Agora sim. Quero destacar para vocês que o topo histórico do Ibovespa está aqui. Esteve aqui, né? Lá em julho de 2021. Curva 27 estava por volta ali dos seus 8,30%, 9%. 8,25% a 9%. Né? Nós chegamos a bater 9,97%. Tá? Pontinho de suporte clássico aqui, técnico, não macro. Tá? Deste fundinho a colar. E eu vou trabalhar com vocês nessa primeira quinzena de julho, a manutenção desse fundo, tá? E a possibilidade, o alvo, né? A probabilidade maior da gente rumar aqui para essa região dos 10,95, ou seja, abrir 100%, 1% aqui, perdão, tá? E para 10,97. Essa é a minha expectativa, pessoal. E aí é natural que as small caps retraiam enquanto essa curva abre, né? A gente vai ter no mês de julho, nessa primeira quinzena, pelo menos, as small caps sofrendo. Quem que aqui vai dar o ar da graça para a bolsa, pessoal? Bancos, tá? A gente tem que olhar para bancos, eles têm que ser os caras resilientes e commodities, tá? Eu acho que essa primeira quinzena de julho a gente troca um pouquinho, tá? A gente pode olhar aí para bancos e commodities, ainda não pode olhar para utilidade pública, ainda acho que o movimento é ruim para utilidade pública, tá? Então, utilidade pública vai para reserva, vamos assim colocar. As small caps também acabam apanhando um pouquinho por causa do movimento técnico de juros, né, pessoal? Estou falando aí de uma queda, né, de um fechamento de juros aqui abissal de 28%, 4% aproximadamente. E eu estou projetando aqui em um primeiro momento, tá? Algo em torno de 9 a 10% de alta, tá? Um ponto base aí de alta é o máximo. Então ainda continuamos com uma curva tranquila em relação aos últimos 12 meses, tá? Então os fundos que as small caps fizeram quando a curva estava nesse patamar, os fundos que as small caps fizeram quando a curva estava nesse patamar aqui, tá? Nesses dois mais íngreme, SPEC,
da eleitoral, PEC da transição, tá? E um pouquinho de risco aqui em 2023, pré a regra fiscal, eu não acredito, e vou plotar para vocês no gráfico da Magalu, que a gente mantém os fundos, tá? A gente não deve romper fundo. Qual que é o asterisco? O asterisco é o resultado, tá? Então tem uma variável micro, tá? No final de julho, que é o resultado corporativo. O resultado veio muito abaixo dos seus pares, tá? A gente pode ter via micro as ações rompendo mínima, por exemplo, tá? Já vou falar no gráfico da Magalu quais são os alvos, tá? Bom, antes disso, curiosidade, né? Aqui cresce para o TC, para TC Economática, tá? Onde traz para a gente aqui a atualização 2 de julho, né? Quase que dia 6, final de semana passado. Quais são as ações mais vendidas, né? Com maior porcentagem do free float das ações disponíveis no mercado alugado, né? Sequoia, Zetec, Movida, 3R Petróleo, IRB, MRV, Melius, Via. Então a Via está configurando aqui, tá? Enquanto que a Magalu não. Tá certo? Então a Via está numa posição short considerável, 15%, AES 14,82% e Marfrig 14,76%. Tá? Esses seriam ali os principais ativos que estão sendo alugados. A média total aqui tá um pouquinho acima do normal dos últimos 12 meses. Então é um movimento, pessoal. Lembre dos gráficos que eu sempre trago para vocês do Ibovespa, né? Se o Ibovespa, você tem que ter 2 cenários para o Ibovespa e para Magalu também, tá? Não deixa de ser, eu já vou mostrar os cenários para vocês, tá? Mas olhando para o Ibovespa, você tem que imaginar ou que a gente rompe máxima histórica, tá? E eu estou buscando aqui o gráfico, se eu tiver eu compartilho, senão fica aí para um próximo vídeo. Eu acho que eu vou pegar esse gráfico aqui, Lula 1 a Lula 3, tá? Então você tem que fazer uma aposta, nós estamos em julho, tá? Esse gráfico aqui foi tirado print ainda em junho, então nós já abrimos aqui mais um candle. Estamos testando, estamos na máxima aqui. E você tem que fazer uma aposta como investidor, tá? Principalmente investidor de longo prazo agora. Ou você aposta na manutenção do canal de baixa. E com isso, né, você entra pro meu time, vamos assim dizer. Estou diminuindo as compras em bolsa. Aproveitando aí o último mês de pré-fixado, tá? Diminuindo compras em bolsa porque eu acho que a bolsa volta ali pro 115, pro 117, pro 108, certo? Tem um desconto ali de 2 dígitos. Para o mês de agosto, por exemplo, contratado. Então eu estou diminuindo os aportes. Não quer dizer que eu sumi da bolsa. Estou diminuindo só os aportes, tá? E dando mais ênfase para as ordens limitadas, tá? As ordens condicionais, a preços específicos das ações que eu tenho para a Previdência, tá? Você é esse cenário, ou você é o segundo cenário, o cenário de expansão, onde a gente rompe a consolidação, como foi ali 2016, 2017, a gente romperia aqui. Tá? E se você tem esse segundo cenário, não faz sentido nenhum você diminuir a intensidade. Porque você está falando de uma bolsa rompendo máxima histórica. E é a última oportunidade de você comprar ela consolidada. Porque ela vai começar a ter desequilíbrio comprador e mês a mês você vai comprar mais caro. Tá? Então são 2 cenários. Eu acho que não tem ali um terceiro. Tá? Nesse momento nós temos 13,75 te pagando, CDI lá nas alturas. Nós temos bolsa também nas alturas, próximo de máxima histórica. Você tem que fazer uma escolha, tá? Tem que fazer aqui uma escolha como alocador. Eu acho que faz sentido, tá? Principalmente para quem é mais ativo. Para quem é passivo, não muda o comportamento, tá sempre comprando as mesmas coisas com a mesma intensidade, show de bola. Esse vídeo aqui, né, na parte tática não faz sentido. Agora, para quem tá com uma aposta de travamento, vem para cá. Mais renda fixa, menos renda variável nesse momento. Quem tá numa aposta de expansão de negócio, expansão da bolsa, vem mais para cá e menos para renda fixa. Porque o 13,75 do Ibovespa, a sua ação mais chinfrim, mais segura, um bancão vai te pagar isso esse ano. Tá? Então, você tem que fazer uma aposta e acho que julho é um mês bem pertinente, né, para essa aposta ser intensificada, né? Ou você aumenta os aportes, expansão, ou você diminui os aportes, dá mais vazão aí para as ordens táticas limitadas e de repente diversifica aí numa renda fixa, pré-fixada, acho que é o melhor desse momento. E acho que mais pro fim do ano vai ser o pós-fixado em IPCA. Deve voltar a ficar bem interessante com as quedas do IPCA desacelerando, tá? Bom, feito isso, pessoal, a gente vai para o gráfico da Magalu, onde eu quero dar total importância para vocês da melhor região de acumulação, tanto para você vendedor como você comprador, 3,18 e 3,43. Quem aposta na compra é um ótimo ponto de compra para levar os preços até o 4,26,
os 4,90, 5,10 aqui e, finalmente, o meu alvo não mudou. 5,51, 5,89, 5,91, 5,95, tá? Então aqui é uma boa região, a região de desconto para você, tá? Qual que é a segunda região? E a região pegadinha, tá? Que pode levar aí muitos operadores a entrar vendido, por exemplo, no rompimento dessa mínima aqui, que está próximo de acontecer, pois já tem suporte, região bem compradora, na minha opinião, 279, 292, 264, 258. Também, se viermos para essas regiões, o mesmo alvo, pessoal. 4,26, bem migué, já foi tocado, não vale. R$5 também já foi. Então, os principais alvos são 5,51, 5,89 e 5,95. Tá? Esse é meu cenário base, inclusive. Tá? Que a Magalu, no máximo, venha a fazer um movimento aqui de queda no curtíssimo prazo, vamos supor. Bom. Tá? E ela pare por aqui. E aí faça uma expansão. Por quê, pessoal? O mundo tende a ser melhor para as varejistas no segundo semestre. Tá? Seja porque o fiscal ainda está ligado, mas principalmente porque o ciclo monetário, né, o que a Trajano está brigando, tende a melhorar. E já melhorou. Tá? Porque as expectativas melhoraram, a curva melhorou. Tá certo? Então já tá, o carnezinho já está barato, porque é no futuro o carnezinho é precificado. Então as curvas já desceram bastante. Tá? Vão ter um curtíssimo prazo chato? Sim. Então qual que é o principal qualidade para você esperar ali, de repente estar com o mesmo cenário que eu, para Magalu? É tempo, pessoal. Então é uma empresa, é uma ação que tende a cozinhar. Tá? Cozinhar dos 2,58, 2,64, 2,79, 2,92 aos 3,43, 3,18 e ficar aqui. E aí no rally natalino, quem sabe ali em outubro, né, setembro, outubro, a gente vê uma companhia ganhando um pouco mais de tração e viajando aqui até os 5,51, pessoal. Esse é meu alvo, tá? Então, no frigir dos ovos, o movimento que eu mais acredito que a Magalu vai fazer é mais uma continuação, tá? É esse movimento em W que eu acredito, tá? E que haverá a manutenção dos fundos, tá? Então, não acho nem que a gente vai romper esse fundo aqui, tá? A gente deve parar nessa região aqui, tá? E a expectativa vai ser de rompimento dessa máxima. Beleza? Por que eu acho isso, pessoal? Porque eu adoro a Magalu? Não. É porque eu acredito que a Magalu tem fundamento suficiente para ser especulada no mercado até os R$6. Ponto 1, 5,80, 5,50, 5,90. Tá? E ponto 2, os juros. Tá? Porque qualquer movimento que os juros faça de alta no meu cenário, seja esse movimento, ou seja esse movimento, ambas as altas, pessoal, estão melhores do que há 12 meses atrás. 12 meses não, do que há 6 meses atrás. Aqui é o pré, durante e o pós-eleição. Então, estou dizendo para vocês que a abertura da curva de juros vai no máximo lá. E vamos dar uma olhadinha em que ponto a Magalu estava durante e no pós-eleição? Vamos lá. Aqui estou falando de setembro ou outubro de 2022. Quando a gente vai para o gráfico da Magalu e olha para setembro ou outubro, está aqui, pessoal. É esse preço. É esse preço. Então, nesse momento, há uma assimetria. O mercado precificou a Magalu aqui a quase R$6, com os juros acima dos 11%. Tá? Agora o juros está lá em 10, está 1% abaixo. Então sim, é um momento de apreensão, é um momento que os preços estão caindo sim, mas eu continuo com o viés altista. Altista para holder, altista para romper máximas históricas? Não, pessoal. Taticamente, uma empresa em um setor caiu quase 100% nos últimos 24 meses, tem ali um upside programado devido à curva de juros, trade macro, ainda mais macro do que micro, tá? Então é importante que o resultado só não venha abaixo do esperado, venha em consenso, mesmo sendo prejuízo, tá? Então tá aqui, ó, é esse contexto, juntando juros e ações, certo? Então continuo, mantenho, posso estar redondamente enganado já nos próximos dias, por exemplo, se a Magalu romper esse fundo, se a Magalu vier para os 2,13, e aí eu vou contextualizar quem está pessimista e de repente não tem o mesmo cenário que eu, tem um cenário desconstrutivo para a Magalu. Aí eu vou tirar aqui o zoom, a gente vai olhar para a Magalu numa tendência um pouco mais histórica aqui, sem o zoom, tá? Aí você tem que ter, e agora eu vou ter que dar o zoom, porque vai ficar ruim para vocês, vou dar o zoom aqui. Então o contexto que eu estou colocando a Magalu aqui é greve dos caminhoneiros para frente, tá? Porque eu tenho suporte, porque eu tinha o suporte de 2,3, dos 2,30, por quê? Greve dos caminhoneiros. Então é esse contexto, 2018, Joesley Day, greve dos caminhoneiros aqui, tá? Até a máxima, 2021, pós-pandemia, e principalmente alvo, pessoal, cauda e corpo da pandemia. Tá? Aqui são os meus alvos para médio e longo prazo.
Aonde eu acho que a Magalu vai para longo prazo, ou seja, daqui 2, 3, 4 anos, tá? 12,64 ali é uma máxima bem interessante. Um pouquinho mais aqui eu posso pegar a máxima aqui, mas enfim, aquele candle de março, ele é o cara dos meus alvos, tá? Assim como março de 2022 também foi um mês importante para volume, tá? E o único mês comprador aqui depois de uma sequência de queda. Então são os 2 alvos que eu tenho, 2 candles, 2 alvos. Tá? Os 2 candles aqui, 2 alvos. Legal. Você pode argumentar que, poxa, já tocou, Brunão, no seu primeiro, né? Verdade, deu uma pincelada ali. Mas eu ainda acho que o cenário, de novo, para corroborar com o meu cenário, já falo o alternativo, é que a gente mantém aqui um canalzinho bem michuruca, mas ainda mantém até os 5,95, 5,89, 5,51. Ponto. Curto prazo é isso, tá? Médio prazo, a gente vai falar ali mais para cima, dependendo dos fundamentos. Agora, você que tá pessimista, é seta vermelha, tá? E ainda é bom vender. Tá no meio do caminho. Ainda é legal. Por isso que essa faixa dos 3,18, 3,43 é muito legal para um lado e para o outro, para os dois, porque é o meio do caminho da consolidação atual, tá? E aí você vai estar com um viés lá para os 2,13, mas já foi tocado. Você vai lá para um 1,80, 1,79, 1,59. Tá, pessoal? Então você está ganhando 50%, aí, né? No final das contas ali, no máximo, né? Entre 30% a 40%, para ser exato, a partir de hoje. Então, são apostas, tá? A minha, vamos assim dizer, o meu cenário, como eu não sou investidor nem especulador da Magalu, é um cenário. Tô jogando aqui, tô, né, comentando de fora. Turma da amendoim, se é palmeirense. Tá? Tô fora. Então, para mim é muito fácil, né? Vida de analista é sempre mais fácil do que vida de trader, tá? E de investidor. Como eu sou investidor, mas não da Magalu, eu mais ou menos sei o que você deve estar passando na sua cabeça agora, né? Nesse momento aqui, e com as ações caindo. Quem tá otimista, o meu cenário eu compartilhei. Quem tá pessimista, eu também, pessoal. O que é importante saber? Que o tempo é o que vai preponderar, na minha opinião, até outubro. Então ela vai ficar cozinhando, tá? Para os vendidos, acabei não comentando, eu ainda acho essa região, tá? Dos 3,43, uma ótima região. Agora, para os comprados, aí você pode especular que ela vai cair um pouquinho mais. Até quanto? 2,79. 2,92 já bateu. Ou não bateu, não. Ficou muito próximo de bater aqui, ó. Então, 2,92, 2,79. Aqui, uma intensidade normal de compras, e aqui eu aumentaria, né, na especulação que ela venha lá para os 5,50, 5,89, 5,95. Certo, pessoal? Poxa, essa tese daqui a X dias já pode estar no lixo. Por isso que eu sempre falo, né? Vida de analista é muito mais fácil que vida de trader e vida de investidor. Beleza? Então, considerem aí os cenários que eu coloquei, pautados aí por ciclo de bolsa, já que a Magalu é uma blue chip, tá? E ciclo também de juros, tá? Ciclo de juros. Quem tá olhando a bolsa, para finalizar, prometo, só de olho no preço-lucro, pessoal, e ainda vendo que o preço-lucro tá muito descontado, então bolsa tá barata, está. Só que qual o problema? Esse preço-lucro pode voltar para a média, lá dos 12, 11, não por causa da pontuação do Ibovespa, 130, 140, 150, mas sim por causa da queda do lucro das empresas. Tá? Então, queda do lucro e Ibovespa lateral, que é o que eu imagino, joga o PL para cima. Beleza? Então, última pulguinha atrás da orelha. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.